comentar com você neste vídeo sobre o Memphis Depay como possibilidade de reforço do Timão. Portanto, este vídeo é sobretudo para você, torcedores e torcedoras do Corinthians, né? Claro, aqueles que estão aqui e que torcem para outras equipes, por gentileza, né? Não vá embora, fica aqui, né? Continue a dar uma força aqui para o trabalho. Mas, evidentemente, que é mais especialmente voltado este vídeo para a torcida do Timão, né? Mas você que curte futebol no geral, acha interessante a possibilidade do Depay atuando aqui no futebol brasileiro. Então, por gentileza, continue aqui neste vídeo, tá? Por favor, já deixa o like, é importante também. Olha só, eu acho que este vídeo vai surpreender muitos, muito, a muitos de vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians, tá? Pelo conteúdo que eu vou apresentar aqui. Acho que, em certa medida, o que eu vou dizer aqui você não vai encontrar em outros lugares, não. Em outros sites, em outros portais. Então, é importante que você fique comigo. Já deixa o like. Vamos bater, então, esse papo sobre a possibilidade do holandês Memphis Depay no Timão. Ele está com 30 anos de idade. Se não me engano, apenas em fevereiro que ele vai fazer 31 anos, né? Depay tem 1,78 m, brutalmente forte, um negócio assim assustador, como ele é forte, né? E é um jogador que, a despeito de não ser tão alto assim, nos grandes momentos da carreira dele, mandou bem, inclusive, no jogo aéreo, tá? A Memphis Depay é um jogador que tem atuado sobretudo como camisa 9, centroavante, né? Mas ele pode também atuar como um segundo atacante, ele pode atuar como, eventualmente, um camisa 10, né? De forte aproximação ali, né, ao centroavante, jogando nas costas do centroavante, ele pode atuar como, até mesmo como uma espécie de jogador de lado de campo, eventualmente, ali no caso, pelo setor esquerdo ou direito, atua, quando é o caso, muito mais pelo setor esquerdo. Então ele oferece aí múltiplas possibilidades para a comissão técnica do Timão, né? É um jogador reconhecido como um dos mais importantes do futebol do seu país, da Holanda, né? E é um atacante que já atuou por algumas das maiores equipes do futebol do planeta, né? Barça, Manchester, Lyon, e assim por diante, né? Então, este é o jogador que o Corinthians está tentando contratar. A situação não é tão simples, né? O Corinthians está tentando mexer aí com valores, trazer patrocinador para essa contratação, enfim. E é certamente uma das contratações bem caras, né? Que o Corinthians faria, uma das mais caras, né? Não somente em virtude daquilo que o Corinthians vai ter que entregar em luvas para o Depay, mas também em virtude daquilo que o Corinthians vai ter que pagar em termos de salários para o Memphis Depay. E a questão que muito se coloca é o seguinte: vale a pena, gente? Vale a pena? O Depay, que é, né, um fã do Ronaldo, né? E teria ficado muito feliz com a possibilidade de jogar no Corinthians, até porque o Corinthians foi o time que o Ronaldo, no fim de carreira, se destacou muito, né? Vale a pena o Memphis Depay no Timão? O que vocês acham? Vamos lá. Eu vou agora falar o que eu penso do assunto, né? E talvez, como eu disse, vocês fiquem extremamente surpresos aí com tudo que eu vou abordar aqui, né? Antes disso, só anotar também o fato de que o Depay é um jogador que atribui muita velocidade, né, para a prática das jogadas, né? Então é um jogador rápido, né? Além de ser veloz, é um jogador que aplica velocidade para o drible, né? Pensa muito rápido o que vai fazer. Enfim, é um jogador que tem uma capacidade muito boa de entrar na área, irrompendo, né, gerando danos para as defesas adversárias. Enfim, é um jogador que tem de fato muitos recursos técnicos, né? Então, assim, do ponto de vista da técnica do Depay, ele é diferente, né? É um jogador realmente muito acima da média, muito diferenciado mesmo. É um dos melhores do mundo. Eu diria para vocês que, do ponto de vista da técnica dele, que não é uma técnica, por exemplo, sabe, absurda, colossal, daquele driblador absurdo, né? Genial, né? Enfim, que o marcador não consegue tirar a bola. Não chega a ter esse rigor, mas tem outras coisas que compensam e que fazem com que ele seja um jogador realmente muito diferenciado, né? Isso do ponto de vista do quê? Da qualidade técnica que ele possui. Algo muito importante que nós precisamos entender é o seguinte: uma coisa é o conjunto de características do jogador, a sua qualidade técnica, aquilo que ele tem de melhor. Tá? Outra, bem diversa, é a execução do conjunto dessas características. Essa é a grande diferença, né? Porque se não fosse por isso, né, a situação seria muito... Enfim, vamos lá. Olha só. Este vídeo, por certo, que ele vai ser muito impopular. Porque eu vou falar o que eu penso aqui e, por certo, que talvez não agrade muito a muitos de vocês, torcedores e torcedoras do Corinthians. Deixando claro, eu não me importo se vocês realmente vão ficar chateados com isso, porque eu me importo muito mais em ser muito franco com aquilo que eu penso
né, com as análises que eu faço de futebol, com a percepção que eu tenho do jogo, tá? Então, pra mim, eu acho que assim, eu não me importo se alguns não compreendem e por isso deixam de dar like, dão dislikes, me xingam nos comentários, xingam a minha mãe, né, como alguns torcedores do Corinthians já fizeram, minha mãe que já nem está mais entre nós, né? Enfim, ainda há sim alguns torcedores, um bom número de torcedores do Corinthians que acha que eu não gosto do clube, porque às vezes eu faço críticas aos dirigentes, né? Deixando claro que a gestão atual do Corinthians, ela nunca, acho que poucos elogiaram tanto a gestão do Corinthians como eu o fiz desde quando ela assumiu, né? Mas quando precisar criticar também eu vou criticar, evidentemente, né? Agora, muitos que não gostam do meu canal, do meu trabalho, é por causa das críticas que eu fazia para os bandidos, né? Porque aquilo era bandido, aquela máfia, aqueles mafiosos, né? Aqueles, enfim, vamos ficar só nisso para ficar tudo bem, né? Da renovação e transparência. Desde o Sonso, né? O Sonso tal, que era o presidente, como também o presidente de fato, né? Que é o que mandava, tal, ali no Sonso, inclusive, né? E assim por diante, tá? Então, a renovação e transparência foi um câncer que quase destruiu completamente o Esporte Clube Corinthians Paulista. Que essa gentalha nunca mais se aproxime desse grande clube, que é um dos maiores do futebol mundial, por certo, meus amigos e minhas amigas. Vamos lá. Então, a minha franqueza pode, evidentemente, assustar alguns, né? E não tem problema quanto a isso. Eu preciso ser franco. Este vídeo não pretende realmente ser popular. Ele pretende ser um vídeo informativo a partir daquilo que eu penso sobre o jogador. Depay é um jogador que é muito bom, tá? Mas a execução do seu jogo não tem sido das melhores nos últimos anos, tá? Nesses últimos 3 anos, o Depay tem deixado muito a desejar, tá? Por que ele tem deixado a desejar? Várias questões aí são colocadas. Certamente você não vai ler muita coisa por aí, também não vai ouvir, mas eu vou falar para você, por exemplo, que o Depay é um jogador problemático em relação a cuidar da sua carreira. É um jogador de balada, um jogador que vai muito para noitada, tá? É um jogador que tem problemas para chegar no horário, no centro de treinamento, muitas vezes quando o treinamento já começou. Ninguém vai te falar isso, mas isso faz parte também da carreira do Depay. Não foi à toa que ele começa a perder relevância nos clubes onde ele joga, esquentando o banco de reservas muitas vezes, tal, às vezes se quer ser acionado para o jogo, e em algumas situações, assim, inacreditáveis, ele esteve fora do banco até em jogos decisivos do Atlético de Madrid. Por que será? Né? É só perguntar, é só questionar, que você vai ficar sabendo disso. Depois é um cara legal, um cara do bem, sabe aquele cara que chega na boate e paga chopp para todo mundo? É desse tipo. A questão não é isso que importa. Não é se ele é legal, se ele é bacana ou não é bacana. A questão que importa, na verdade, é o quê? Que eu tenho que fazer uma análise objetiva e como é que ele vai ser como jogador para o Corinthians, né? Então, na verdade, se nós olharmos para a execução do jogo dele, eu diria que ele é um jogador que pode chegar no Brasil, né, e pode sim entregar alguns resultados. Só que há um custo-benefício realmente esplendoroso, absurdo, né? E não é somente porque você pode pensar, mas Josa, se ele vai chegar, não importa quanto o clube vai pagar por ele, se ele faz os gols e tal, ok, tudo bem, você está falando que ele pode entregar, ele pode ser interessante para o Corinthians, mas se, e aí tem o sis, o primeiro se ele realmente se comprometer de fato, né, com o Corinthians e não entender que estará no Brasil apenas para se divertir, porque ele tem essa questão na personalidade dele, gente, não tem jeito, este é um ponto. Vamos presumir que, de fato, ele vai ser muito sério, muito profissional no Corinthians, né? Temos um outro problema, que é outro se. Se ele estiver bem fisicamente, ok. Algo que tem marcado muito o Depay, provavelmente também em virtude dele não se cuidar tanto, são as lesões musculares, gente. 2022 teve lesão muscular grave. 2023 teve lesão muscular grave. Agora em 2024 teve lesão muscular grave. Eu tô falando de lesões que deixam o Depay fora da equipe por meses. Todo ano ele fica meses e meses, não é 1, 2, meses fora da equipe lesionado. Tá? Com um detalhe muito importante, também ninguém vai te falar isso. Por que o Depay demora tanto para se recuperar das lesões? Por que será? Né? Ele está realmente se cuidando quando ele precisa se recuperar das lesões? É um outro ponto, né, que a gente precisa questionar. Então veja, o Depay, o tipo de jogo dele, que é um jogo que exige dele a explosão plena da sua musculatura, né, é um jogo que não costuma funcionar muito bem quando ele não está plenamente bem fisicamente.
Então, um conjunto de coisas tem atuado para que o Depay não consiga executar a grande qualidade do seu jogo. E aí, por causa disso, ele vai apresentando números que são cada vez mais decepcionantes, né? E, no geral, ele não tem números tão importantes assim como alguns bons atacantes do futebol brasileiro que atuaram na Europa, alguns até abaixo dele tecnicamente falando, né? Então, este é o ponto. Vale a pena todo esse esforço? Ah, mas ele pode chegar, se ele trabalhar realmente no Corinthians, ele puder jogar no Corinthians 5 meses por ano, já vai compensar. Mas o que ele vai receber? Compensa. Pelo que ele vai receber, não vale a pena tentar um outro grande jogador? Há outros bons jogadores aí sem contrato, que podem ser contratados a despeito da janela já ter fechado. Entenderam, gente? Então é este o ponto. Acho que o Corinthians tem mandado bem sim nas contratações, tá? Mas eu acho que o Depay é aquele tipo de jogador, né? Vamos imaginar que ele não contamine o ambiente para o mal, que ele seja sério, que ele, enfim, tal. Ainda assim, gente, assim, o que ele vai ganhar no Corinthians, entende? Sem entregar tudo que ele talvez não entregue, pode inclusive gerar problemas no elenco. Então, em virtude disso, eu diria para vocês, eu não recomendaria essa contratação. É possível que haja, e de fato existem muitos bons jogadores aí que o Corinthians pode contratar com valores que o Corinthians pretende pagar para o Memphis Depay. Mas pelo que ele está jogando hoje, pela seriedade que ele tem na carreira, porque o Depay já tem 30 anos, não era para ele ter todos esses problemas de lesão. Pare e pense nisso. Por que um jogador que atua nos melhores clubes do futebol europeu, né, apresenta tantos problemas de lesão muscular? Pare e pense isso. Por que será? Será que é só uma questão do corpo dele? Né? Ou será que tem alguma ação do jogador que também facilita essas lesões musculares? Considere isso, pense nisso, reflita nisso, antes de ficar me xingando. Tá? Então, nesse sentido, em virtude de tudo isso, eu diria para vocês, se dependesse de mim, eu não recomendaria esse jogador para o Corinthians contratar. E aí não é, né, porque gosta ou não gosta do Corinthians, não tem nada a ver, gente. É olhar sobre o jogador. E detalhe, na Euro, Depay era o que quebrava a bola lá no ataque da Holanda, tá? Depay era o jogador que quando a bola chegava nele tinha muita dificuldade. Aliás, o técnico o deixava na partida do começo ao final. Ele nunca retirava, né, o Depay, né? O Kahneman jamais retirava o Depay, mesmo muito mal. Por quê, gente? Por que será? Considere e pense nisso também. Não é jogador que gosta muito de ficar na reserva sem arrumar uma certa encrenquinha também. Mas isso aí, enfim, né, eu nem vou entrar muito nesse mérito. Mas na Holanda ele não mandou bem. Não mandou muito bem. Numa equipe que projetava muito jogo para ele. Ele não conseguiu. Então enfim, a minha observação sobre isso aí, minha análise. Espero que vocês entendam o meu posicionamento. E, evidentemente, se não gostaram, não tem problema. Eu respeito a opinião de vocês. Espero que vocês minimamente respeitem a minha também. Tá bom, gente? Timão sempre. Muita sorte para o Timão na temporada. Não vai cair, tá? Não vai cair. E se, olha só, se deixarem, no mínimo vai para a Copa Sul-Americana. No mínimo, tá? Porque vai melhorar muito com o comando do Ramon Dias. É isso.